Eclesiastes capítulo 1, verso 12, até capítulo 2, verso 11. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que visão da vida, não é? Isso aqui mais parece um filósofo existencialista como Jean-Paul Sartre, que disse: a vida é uma bolha vazia no mar do nada. A vida, quando não tem em consideração Deus, que não tem como referencial o próprio Deus, não passa de uma bolha vazia no mar do nada. É nessa perspectiva que o Correlé, ou o Eclesiastes, o pregador, quer fazer-nos enxergar a vida. Ele usa um método interessante, o de mostrar a vida do ponto de vista de um homem que não tem Deus, que não considera Deus, na expressão que ele usa já nesse texto 2 ou 3 vezes, a vida debaixo do céu, a vida debaixo do sol. Quando você vê essa expressão, ele imediatamente vai dizer também vaidade de vaidade. É nulo, é sem sentido. Você provavelmente já ouviu a história do rico homem que se assentou na cadeira de um engraxate, e o engraxate, então, percebendo que ele era, claro, pelas roupas, pelo carro que chegou, muito rico, disse assim: olha, eu ainda quero chegar nessa posição que você está, eu quero ganhar muito dinheiro,
eu quero ter coisas, eu quero ter bens, eu quero isso para a minha vida. O homem olhou bem nos olhos do menino, que ainda era um menino, um engraxate, e disse para ele não se iludir, porque o dinheiro e as coisas caras não trariam satisfação, não trariam felicidade. O engraxate então virou-se para ele e disse assim: não vejo a hora de descobrir isto pela minha própria experiência, né? O Coelé, ou o Eclesiastes aqui, diria que esse engraxate é um grande tolo. Um grande tolo. É estultícia. Porque isso era como que correr atrás do vento. Você acha mesmo que vai encontrar satisfação nesta vida, trabalhando, produzindo, sendo útil, dando vazão à sua criatividade? Você acha mesmo que você vai encontrar satisfação nisso? Você acha que vai encontrar satisfação nesta vida, vivendo romances intensos, apaixonando-se, entregando-se para alguém e vivendo um grande amor, como estão aí nas telenovelas, nos romances, nos filmes? Você acha mesmo? Você acha que vai encontrar satisfação nesta vida, acumulando riquezas e bens, sendo remunerado e recebendo recompensa por seu trabalho digno e justo? Você acha mesmo? Você acha que vai encontrar satisfação nesta vida, divertindo-se, tendo tempo para a contemplação da beleza, do mistério da vida, enxergando o que está por trás da realidade desse dia a dia penoso que muitas vezes nós passamos? Você acha que vai encontrar satisfação nesta vida escutando música, viajando para cá e para acolá, para tudo quanto é lado, todo lugar, bebendo, comendo à vontade? Você acha que vai encontrar de fato satisfação tendo todas essas coisas? Você acha que você vai encontrar satisfação nesta vida sentado na mesa com os amigos, compartilhando as coisas da vida, seja conversando amenidades ou então conversando acerca de coisas profundas, em alegre comunhão, companheirismo? Você acha mesmo que vai encontrar satisfação nessas coisas? Não. Você não vai encontrar. Você está redondamente enganado se pensar nisso. Por que eu afirmo isso tão categoricamente? Porque eu acabei de ler um texto de um homem que não encontrou satisfação na vida. O refrão que ele usa, a frase que vez ou outra ele utiliza, é dizer o seguinte: isso não passou de vaidade e correr atrás do vento. Vamos aqui, por alguns instantes, então, à luz do texto que nós acabamos de ler, percorrer esse caminho que o Coelé também percorreu, na sua busca frenética por satisfação, por satisfazer a sua alma, por satisfazer a sua vida. Em primeiro lugar, veja que o Eclesiastes, ou o pregador, ou o Coelé, que é o termo hebraico, ele busca por satisfação através de sabedoria, de conhecimento. Ele pensou assim: olha, eu vou encontrar sentido, eu vou encontrar satisfação conhecendo muito, estudando bastante. E se há uma pessoa nessa vida que passou por esta vida, poucos talvez possam dizer isso, mas de alguém que realmente pode dizer de cadeira sobre sabedoria e conhecimento, este homem é Salomão, o que escreveu o livro de Eclesiastes. 1 Reis, capítulo de número 4, descreve a sabedoria de Salomão, o conhecimento de Salomão. Salomão, quando foi
indicado como rei de Israel e entronizado como rei de Israel, ele não pediu glória, riquezas, nisso ele foi sábio. Pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria. Ele deu muito mais, na verdade, do que ele podia imaginar. No capítulo 4 do livro de Reis, do primeiro livro dos Reis, o autor passa a descrever a capacidade intelectual de Salomão. Salomão conhecia sobre todas as coisas, sobre as árvores do campo. Ele descreveu sobre botânica como ninguém daquela época. Sobre os animais, ele descreveu como ninguém. Ele exatamente fala da sua busca e das conclusões que ele chegou acerca dessa busca. Apliquei, diz o verso 13, o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Verso 16, disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, acima de todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, a distinguir entre as duas coisas. Mas a conclusão que ele chega é exatamente essa, de que isso foi como que correr atrás do vento. Você pode imaginar isso, alguém saindo correndo, literalmente atrás do vento? Se tem uma coisa sem sentido e sem propósito na vida, e que não traz satisfação alguma, é exatamente correr atrás do vento. Mas ele diz que o conhecimento sem Deus, quando as pessoas enveredam por conhecer, mas não tem como referencial maior o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, então este conhecimento é como que correr atrás do vento. Nós, pais, devemos ter muito cuidado acerca do que nós projetamos para os nossos filhos, do que nós queremos para os nossos filhos, porque parece-me que o objetivo, muitas vezes, por causa daquilo que os próprios pais não conseguiram, é exatamente em jogar para os filhos, em projetar nos filhos aquilo que nós não podemos conseguir, aquilo que nós não conseguimos, e nós jogamos para cima deles os nossos anseios e as nossas expectativas. E certamente o estudo, o conhecimento, uma formação intelectual é aquilo que as pessoas mais perseguem, por trás muitas vezes de expressões como tal: aquilo que eu não consegui, eu quero que meus filhos tenham. E normalmente isso tem a ver com uma profissão. É possível sim chegar ao final e galgar as alturas e percorrer um caminho e chegar lá no topo pelo conhecimento, fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ouvi falar de um teólogo que teve 15 pós-doc. É possível conhecer muito. Esse é um caminho que muitas pessoas que querem chegar no topo, querem projeção, têm percorrido, e ele pode ser legítimo. Contudo, se ele contempla a vida debaixo do sol, simplesmente não vê nenhum referencial acima do sol, além deste mundo, que é o próprio Deus, ele não faz sentido nenhum. É como correr atrás do vento. O que nós estamos desejando para os nossos filhos? Quais são os nossos maiores anseios? Há uma sabedoria maior. 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso 26 até o capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo fala de uma sabedoria que é infinitamente superior a todas as outras sabedorias, todos os outros conhecimentos. É o conhecimento do Evangelho, é a sabedoria de Deus, que é loucura, é verdade, para os que são incrédulos, para os ímpios, mas que é poder de Deus, que é a salvação para todo que nele crê.
Esta é a sabedoria que de fato, antes de tudo, nós precisamos desejar e buscá-la de todo o nosso coração. Essa satisfaz. Esse foi o primeiro caminho, a primeira busca, o primeiro caminho percorrido pelo Koheleth. Veja o segundo: a busca por satisfação através do prazer. Capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Já na introdução ele chega dizendo: olha, vamos lá, vamos curtir a vida, vamos ter prazer, vamos buscar o prazer, vamos tentar evitar a dor e buscar o prazer a todo custo. O outro caminho que muitas pessoas têm percorrido para encontrar satisfação na vida é o caminho do hedonismo. A palavra hedonismo vem de Edom, da língua grega, que significa prazer. O estilo de vida hedonista é aquele estilo de vida onde a pessoa tem como principal propósito na vida dedicar-se ao prazer. Dá prazer, então ele vai. Normalmente essas pessoas buscam a satisfação dos seus próprios sentidos, a visão, o tato. Nada de eterno, nada que possa de fato fazer refletir com profundidade acerca da vida, acerca do seu destino, tem em vista para essas pessoas. Elas querem curtir o momento. A célebre frase dessas pessoas é o seguinte: eu existo para o hoje. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do sol durante os poucos, já que são poucos os dias de vida, os anos de vida, então é isso que eu vou fazer. Vou viver uma vida hedonisticamente, prazer pelo prazer. Mas isso traz exatamente ao Koheleth frustração. O prazer, momentaneamente, de fato, promete muito. Todas as pessoas que, na verdade, embrenham-se por esse caminho, elas conseguem satisfação. Mas o problema é que o prazer, uma vida hedonística, ela promete, mas também pede de volta. E o preço é muito alto. Eu vi a história de um homem riquíssimo, que tendo a família, isso era algo comum na sua vida, tendo a família ido para fora do país, esposa e filhos, ele então, junto com seus amigos, promoveu durante todo um final de semana na sua mansão uma festa de sexta até domingo, com muita bebida, muitas mulheres, muitas prostitutas. Isso era algo, na verdade, muito comum para a vida dele. Chegou o ponto em que ele, de fato, precisava disso. A sua alma já necessitava disso. Uma dessas últimas vezes em que ele promoveu esse tipo de satisfação, esse prazer, ele não suportava mais. O vazio era tão grande depois de tudo. Terminou tudo, todo mundo foi embora. Na segunda-feira pela manhã, lá pelas 9, 10 horas, ele, não suportando mais, pegou um revólver, botou no ouvido e ia atirar. Quando entrou na casa dele, não sabia, a empregada doméstica que vinha, uma delas que vinha arrumar a mansão, e ela entrou cantando um hino. Era uma irmãzinha pobre, empregada doméstica, cantando um hino: rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar, o teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar traz as bênçãos do perdão, gozo
paz e salvação. O homem ouviu isso, tirou a arma do ouvido, correu até onde a mulher estava e, em prantos, disse: como é que você vive essa vida miserável e eu tenho tudo, e você tem alegria, você tem satisfação, você tem felicidade, e eu não aguento mais ficar vivo. Por quê? Você entrou cantando esse hino com alegria, uma alegria que eu daria tudo na vida para ter, mas eu não tenho. O caminho do prazer, a busca desenfreada pelo prazer, o hedonismo que muitas pessoas têm enveredado, seca a alma. O Coelé experimentou tudo isso, e Salomão de fato viveu isso intensamente. Terceiro lugar, a busca por satisfação através de realizações. A partir do verso 4, olha as coisas que ele conquistou. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, tinha fazenda, tinha bens. Fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tinha pessoas ao seu serviço. Ele não fazia nada daquilo que ele não gostava de fazer. Ele tinha sempre alguém para fazer as coisas da vida. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas. Mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Foi um dos impérios mais poderosos do seu tempo. As pessoas vinham de todas as partes do mundo, diz o livro de Reis. A rainha de Sabá veio, e assim era uma prática. Todos os reis vinham para ouvir Salomão, a sua sabedoria. Ele era muito bom com as palavras, ele fazia acordos maravilhosos que deixavam as pessoas deslumbradas. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele teve 1000 mulheres, segundo está escrito em Reis. Tudo, olha o final disso. Ele diz no verso 10, veja as consequências disso, veja o resultado disso, a conclusão que ele chega: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Mas ainda bem que um outro sábio, muito mais sábio do que Salomão, Mateus capítulo 12 nos fala que Jesus, em certo momento, tomou Salomão como exemplo e diz que a rainha do sul desceu, falando da rainha de Sabá, desceu até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí Jesus diz assim: e eis aqui, estava se referindo a si mesmo, quem é maior do que Salomão. É maior do que Salomão porque era o próprio Deus que veio em carne. O próprio Deus que se entregou para de fato, se encarnou, tornou-se como um de nós, viveu uma vida de obediência, foi até a cruz, morreu na cruz, para de fato nos dar plena satisfação para as nossas buscas. E todos aqueles que de fato aceitam o seu chamado, que ouvem o seu chamado: vinde a mim, os que estão cansados, os que cansaram de buscar em alguma dessas coisas mencionadas, ou até em outras coisas também, satisfação para suas vidas, mas não encontraram, podem encontrar no Evangelho. É só ouvir o chamado de Jesus: vinde a mim os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade,
O próprio Jesus também falou dela no começo do Sermão do Monte. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome. O sábio dos sábios, o Deus homem, diz que são bem-aventurados, estão de fato satisfeitos, serão de fato satisfeitos os que têm fome e sede de justiça, a justiça de Deus. Os que são humildes em espírito, que reconhecem a sua indignidade diante de Deus. Isso é ser humilde. Que reconhecem que não podem de maneira alguma resolver o problema básico da sua vida, fundamental, que é o problema do pecado. Essa é a verdadeira felicidade. Jesus apontou para aquilo que de fato, meu querido, traz prazer na vida: servi-lo, amá-lo, glorificá-lo, conhecê-lo. O conhecimento é importante, é muito importante. O prazer das coisas da vida é para ser desfrutado. Deus fez todas as coisas para nós desfrutarmos. Podemos realizar coisas, devemos trabalhar muito. Isso é correto. Mas saiba de uma coisa: essas coisas por si só, elas não trarão significado, elas não satisfarão a sua fome. É Deus que nos dá o verdadeiro sentido das coisas. É nele que nós temos satisfação para tudo.